No versículo 18, né, específico, ele em particular, destaca como um farol. O que é um farol, amados? Um farol, né? Lá em cima, não é o lugar que eu me refiro. Um farol no meio do mar, né? Tem um farol e tem uma luz muito forte e brilhante. Para que essa luz? Para nos direcionar, para que as pessoas consigam ver esse farol, né, e sejam direcionados por ele. Amém? Então, nesse versículo, o Senhor se destaca como um farol de expressão, de esperança para os corações aflitos. E essa promessa de consolo e libertação, presente no livro de Salmos, tem um significado profundo para o cristão, para nós, amém? Oferecendo uma perspectiva de fé e confiança em Deus, mesmo em meio às tribulações. Quem já passou por tribulações? Eu acho que ninguém vai ficar sem levantar a mão, né? Todos nós passamos por tribulações, amém? E o que eu achei ainda lindo e profundo, né? É o Senhor se inclinando para o sofrimento, para o nosso sofrimento. O Senhor se importa conosco, amém? E nessa perspectiva, né, nós vamos aproveitar que hoje, né, nós estamos num culto, né, como o tema é Janeiro Branco, né, nos preocupar um pouco mais, né, entender um pouco mais a conscientização da saúde mental, né, mas o Senhor é um Deus completo. Ele quer uma saúde completa para nós. É uma saúde, né, integral, que o Senhor, né, me ministrou no meu espírito há muitos anos atrás essa palavra, né? Ele quer para nós uma saúde integral, amados, né? Ele tem sede disso, ele se importa conosco, ele sabe das nossas lutas, né? Amém? Aleluia. E nessa perspectiva, né, o que é o Janeiro Branco, né? Vocês sabem, é uma campanha nacional, né, que foi criada em 2014 por um psicólogo, né? E eu me achei bacana demais ter sido criado por um psicólogo, porque eu já tinha visto, né, Janeiro Branco e tal, mas eu imaginava que tinha sido criado por um psiquiatra ou um médico, enfim. E eu fiquei muito feliz, né, por um psicólogo ter se levantado, né, e criado essa campanha que é chamada Janeiro Branco, né? E por quê, né? Essa campanha, assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, né? Tem, enfim, né? Por quê? E por que janeiro, né? Porque janeiro geralmente é uma época onde todo mundo começa a refletir, não é? Ali no finalzinho do ano, outubro, novembro, a gente já começa a falar: não fiz o que eu deveria ter feito durante o ano, né? E começa a pensar sobre o que fez, o que não fez, mas eu quero fazer agora, né? Eu preciso. É um tempo de reflexão, é um tempo, né, de projetar. Por isso ele usou, não foi em vão, né? Por isso ele colocou janeiro e o branco, né? O branco porque representa um papel ou um quadro branco onde não tem nada nesse quadro, não tem nada nessa folha, onde eu e você temos a oportunidade de escrever uma nova história. Amém? Então é muito lindo, né? Essa campanha é muito linda. E eu fico ainda mais feliz, né, de ter sido convidada para ministrar isso dentro da igreja, né? Nós sabemos ainda, né, o quanto existe, né, o preconceito ainda no meio cristão, né, por falta de conhecimento. Mas nós somos luz, nós precisamos, né, propagar isso, né, explicar o que é isso. O que é saúde mental, né? Ok, agora eu te pergunto, como está a sua saúde mental? Não responda para mim, nem para esse irmão que está do seu lado.
vai refletindo, né? Esse é um tempo que o Senhor nos dá de refletir. Eu preciso refletir, você precisa refletir. Como vai a sua saúde mental? Por que que nós temos que nos preocupar com a saúde mental, amados? Por que será? Porque assim como a saúde física, a saúde mental, psicológica, emocional é importante, é essencial. Amados, se nós não nos preocupar, isso impacta, né, totalmente nas nossas relações, né, no como nós vamos reagir, né? É por isso que nós temos que nos preocupar. Mas eu dou um primeiro passo a você, né? O autoconhecimento. Eu sei que eu dei muitas informações, né? Como é que está a sua saúde mental, né? Mas, você vai pensar, do que você está falando? De temperamento, de personalidade, das minhas reações, das minhas ações, da forma como eu penso, né? Do meu comportamento? Também. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Se conhecer. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Olhar no espelho e olhar para dentro de nós. Eu sei que quem convive com a gente, né, geralmente dá uns toques para a gente. Você está muito irritado. Você está muito nervosa. Você está muito cansada, né? E isso é natural. Por quê? Porque a pessoa está convivendo com a gente, né? A pessoa está ali, então percebe que nós não estamos bem, nós não estamos, né, no comportamento que nós costumamos, né, agir, amém? Aleluia. Então, a saúde mental importa, por quê? Porque ela está envolvida ao nosso bem-estar também, amém? Impactando nos nossos pensamentos, emoções e comportamento. Tem uma abordagem da psicologia, assim como tem vários, cada um vai para um lado. E hoje eu quero falar um pouco mais, né, da abordagem que eu utilizo, que é a TCC, né, que é a teoria cognitivo-comportamental. Amém? Então, o que essa abordagem me faz? Né? Ela me faz entender um pouco mais. E primeiro eu olho o pensamento. Tudo começa no pensamento, amados. Um pensamento que gera um sentimento, que gera uma emoção, que vai impactar 100%, com certeza, nos nossos comportamentos. Então, lá em Romanos 12, a palavra de Deus já tinha falado lá muito tempo em Paulo já tinha falado sobre isso, né? Que nós precisamos transformar a nossa mente, renovação de mente, porque o Senhor já sabia disso, que nós precisamos, né, renovar a nossa mente o tempo todo, porque se nós temos um pensamento ruim, né, que a psicologia fala de pensamentos disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? Nós precisamos começar a aprender isso. Não é um termo que precisa ser falado ou vivido só para quem trabalha na saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Não, nós precisamos entender isso. Porque se nós entendemos, nós vamos reagir, né, de uma forma melhor. Nós vamos compreender, nos entender e entender o outro. Né? Então, os pensamentos disfuncionais são aqueles que não fazem bem para nós. Nós temos uma tendência a pensar de uma forma. Eu já sei do meu padrão de pensamentos. E às vezes, quando eu vejo que já fui, por quê? Porque eu vou para essa tendência, eu tenho essa tendência de pensar assim, e de repente isso gera um sentimento em mim que nem existe, nem existiu ainda, que não é real. Mas eu pensei e gerou um pensamento e uma emoção. E eu vou lá e faço. Mas nem existiu. É da minha cabeça. Olha que perigo. E isso impacta diretamente nas nossas relações. No nosso trabalho, em casa, com os amigos, com o nosso esposo, com a esposa, com filhos, com irmãos, na igreja, né? E isso é natural.
O importante é a gente se posicionar, né? É a gente se policiar, entender quem nós somos, entender o que está acontecendo, né, na nossa cabeça, né? Identificar esses pensamentos disfuncionais, entender as emoções, né? Quantas pessoas ainda não sabem quais são as emoções primárias que nós temos? Quem assistiu aquele filme Divertidamente? São poucos, né? E é um filme infantil e eu trabalho quase todo santo dia isso com as minhas crianças, que a maioria dos meus pacientes são crianças. São crianças. E aí, para essas crianças entenderem o que são emoções, tia? Do que a senhora está falando? Às vezes a criança chega assim irritada, com raiva, nem sabe o que ele está sentindo. E aí a gente senta e faz uma psicoeducação. O que é isso, né? É educar essa criança de uma forma que ela entenda de forma funcional o que são as emoções, né? Raiva, nojo, alegria, tristeza, o que mais? Medo, ansiedade. Os primários nós falamos, né? Que são esses 5. Depois vem a ansiedade, que já vai falar no Divertidamente 2, né? E é um filme, eu indico, para quem ainda não assistiu, assista. Mesmo sendo muito infantil, a gente entende ali. Ele vai mostrando de uma forma ilustrativa, né? De uma forma lúdica, né? Para onde vai as nossas emoções? Quando ela tem um pensamento assim, reage de uma forma, né? Que é a Harley, que é a Wiley, eu não sei inglês, tá, gente? É essa aí. De inglês eu não sei, não. Mas então, amados, vale muito a pena para a gente se conhecer, para a gente saber, né? Que emoções eu tenho. E quando eu tenho muita raiva, o que eu faço com a raiva? É natural? É pecado? Não, não é pecado. Faz parte do ser humano. Ah, ter ansiedade, nossa. Hoje o que eu mais escuto na clínica, nossa, meu filho está muito ansioso. Mas está ansioso por quê? Ah, porque ele vai fazer uma viagem. Mas deu vontade de falar assim, mas eu também. Eu também, daqui a pouco, eu vou ter que fazer uma coisa. Todo mundo tem, amados. Nós precisamos entender que sentimentos e emoções são inerentes ao ser humano. Todo mundo vai ter. O problema é quando eu e você não administra isso. Quando nós não sabemos o que está acontecendo conosco e nós não conseguimos direcionar da melhor maneira. Né? Todo mundo vai ter uma ansiedade, mas o que eu estou fazendo com essa ansiedade, né? Quando ela começa a nos prejudicar, quando ela começa a nos atrapalhar, o medo, por exemplo. O Senhor tem trabalhado comigo o medo há muitos anos. E hoje Ele permite que eu trabalhe com as minhas crianças o medo. O que é o medo? E quando eu falo, a palavra diz sobre o medo. O amor lança fora todo medo. E nós precisamos entender os tipos de medo. Eu falo com as crianças, tem 2 tipos de medo. Não, tia, não tem. Tem. Tem o medo que nos protege e o medo que nos paralisa, exatamente. Tem um medo que nos atrapalha, um medo, por exemplo, de avançar. E aquele medo que nos protege. De uma cobra, por exemplo, sair correndo para pular num rio onde eu não sei nadar direito, eu preciso ter um pouco de medo, isso vai me proteger. Não sei dirigir, eu pego o carro, né? Eu estou falando para quem não sabe mesmo. É só para quem não sabe. Não foi uma indireta, não foi. É porque me passou pela cabeça. Amém? Então nós temos que ter os medos. Medo que protege e medo que nos atrapalha, amém? Aleluia. Foi uma brincadeira nem passava pela minha cabeça, filho, não é para você não. Não, não é. Amém? Aí, ó, até eu tenho que ter os medos. O pastor lembrou, por exemplo, que eu, no início, eu já fiz coisas
coisas feias. Eu ia dirigindo assim, e a pessoa que está do lado fala assim, freia, freia, freia. E eu, não, ainda dá. Eu ia frear em cima do carro da frente. Em cima da hora, em cima da pinta, eu freava e dava tudo certo. Mas agora eu consigo, né? Administrar isso. E a Sarinha dirige muito bem também. A Laurinha também dirige muito bem. O Vitor, né? Eles estão numa fase de aprendizado. Amém? Então é isso, amados. O que eu queria reforçar? Né? A importância, né, de identificar, da gente aprender, conhecer e identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos funcionais e disfuncionais, aqueles pensamentos que atrapalham as relações, aqueles pensamentos que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento e depois de fazer é mais difícil de corrigir, né? Enquanto tá aqui, tá mais fácil. Então, enquanto tá aqui, vamos buscar, né, ao Senhor, que estratégia eu tenho, né? Isso que eu queria falar. Quais estratégias nós podemos adotar, né? Quando a gente percebe que não está bem, né? Existe uma rede de apoio. A gente gosta de falar de rede de apoio, né? Quem é a sua rede de apoio? Você tem rede de apoio? Eu tenho minha rede de apoio. Eu sei que se eu não estiver bem, se passar algo muito disfuncional na minha cabeça, eu sei a quem recorrer. Eu falo de família mesmo. Eu falo de família, eu falo de pastores, eu falo de um ouvido seguro, onde você pode confiar. A pessoa que você pode confiar. Isso é uma forma, é uma estratégia também. Amém? Rede de apoio, né? São o quê? Pessoas que você confia. Pessoas que te amam. Pessoas que gostam de você, que se preocupam com você. Amém? A igreja, os pastores, líderes. Amém? A praticar atividade física. E essa pregação é para mim mesma, que estou parada, só Deus sabe, desde setembro, de agosto do ano passado. É importante, amado. Não tem como correr da musculação. Quanto mais você estuda, mais você vê, entende, percebe que a atividade física é essencial para nós, para nossa saúde. Não é questão de estética, é saúde. O nosso corpo foi feito para fazer atividade física. Não foi feito para ficar parado. A vontade nossa é de ficar parado, de assistir, de comer coisas gostosas, de dormir, de ficar quietinho. Quem não gosta, né? Às vezes a gente quer ser igual o cachorro. Já viu o cachorro? O cachorro tá lá deitado. O cachorro levanta e fala, vai deitar. Às vezes a gente quer ser tipo um cachorro, né? Não, manda deitar. Não tem jeito. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que conquistar, a gente tem que lavar as coisas, a gente tem que fazer as coisas. E tem que fazer, né? E tem que fazer exercício físico também. Ah, não precisa não. Sabe por quê? Porque só dentro da minha casa eu já ando não sei quantos. Não, amados, não é igual. E quanto mais eu vou estudando isso, eu falo, não tem jeito. E o Diego sempre falava isso. Tem que fazer atividade física. Né? Então, amados, começa a pensar. Alimentação saudável, né? Equilibrada. Sono. Ontem eu vi um psiquiatra cristão falando algo interessantíssimo. Ele disse assim, como que a gente identifica quando a gente não está bem? Quando o negócio já está em termos emocionais e psicológicos que eu falo. Como é que a gente faz para identificar? A pessoa ainda não está chorando, a pessoa ainda não pediu ajuda. Entende? Aí ele falou assim, primeira coisa, sono. Sono ruim é perigoso. Então, tente dormir melhor. É importante. O sono é para reparar. É um sono reparador, já ouviu falar? Nós descansamos no sono, dormindo. Nós descansamos, a nossa mente descansa. O nosso corpo descansa. E se nós não dormirmos bem,
vai reagir, nós vamos refletir daqui a alguns anos. Ou saiu agora recentemente também um artigo falando, eu esqueci o nome dele, mas é um médico também, ele falando assim, que descobriu, o tema era, o que os depressivos hoje, as pessoas que estão em estado grave na depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, né? Precisando de medicação, o que essas pessoas faziam há 10, 12 anos atrás? E eu fiquei pensativa nisso. Faz a gente refletir. Como é que está a minha rotina? Como é que está o meu dia a dia? Como é que eu lido com os meus desafios? Como é que eu lido com o que é ruim para mim? Né? Com a irritabilidade, com a falta de sono, enfim. Não estamos dormindo, tem algo errado, é um sinal. Vamos procurar entender o que está acontecendo. Nós precisamos dormir, nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos ter boas relações. Relações ruins, faça uma escolha, amado. Nós precisamos fazer escolhas. Eu achava tão pesado uma pessoa falava assim, não, eu sou seletivo. Eu falava, nossa, eu ia para o lado pior. Mas nós não podemos, é a minha tendência. Aí eu fico lutando com a minha tendência. Mas ser seletivo é amizades que nos faz bem, amizades que faz a gente crescer. E isso é em tudo. Na faculdade eu tive tanta certeza disso, né? Às vezes eu queria ser aberta para todo mundo. Eu era aquela pessoa que era colega, amiga de todo mundo. E aí eu pensava, não, mas eu tinha que fazer grupo de trabalho com fulano. Não, mas Beltrano pediu. Mas depois, quem é que chorava? Você tem que fazer escolhas. É importante. Ser seletivo não é ser frio, não é ser ruim. Né? Ser seletivo é entender o estilo de vida daquela pessoa. Esse estilo de vida combina com o meu? É claro, a gente sempre vai estar abertos para ministrar na vida dessa pessoa, para acolher. Eu não estou falando disso. Nós temos que acolher, nós temos que ministrar a palavra de Deus, nós temos que orar pela pessoa. Mas estar conosco, na nossa casa, né? Ter aquela amizade, mas a gente tem que pensar, essa amizade está me fazendo bem? Será que isso não é perigoso para mim? O estilo de vida da pessoa é muito diferente. Para começar, não é temente a Deus. E dali vai. Cada um sabe. Né? Eu estou falando e eu sei que muita gente já está pensando. Né? E não precisa de eu explicar muito sobre isso. Né? É aquilo que você acha, pessoas que fazem bem para você. E pessoas que não fazem. Né? Que tipo de relação nós vamos ter? Né? E o que eu quero reforçar é o que eu vou absorver disso. Eu acho que é isso. Querendo ou não, todos nós somos sim influenciados. Somos, o ser humano é assim. Nós somos influenciados pela tendência de moda, às vezes. Somos influenciados por tanta coisa, pelos filmes. Somos influenciados por um montão de coisa, não somos? Por música, por carro, por tudo nós somos influenciados. E é isso que eu quero reforçar. Você está sendo influenciado por alguma amizade que não é boa para você? Né? Ou você está conseguindo influenciar essa pessoa? Nós precisamos influenciar. Nós temos que entender que nós somos o sal, gerando provocando sede no outro. Quando isso não acontece, tem alguma coisa errada. Amém? Falei de algo muito, muito bom. Tempo de relaxamento. Ou hobby, né, que as pessoas falam. Ou tempo para não fazer nada. Nós temos que ter isso. Ultimamente eu ando tão cansada que às vezes eu tenho vontade só de chegar em casa e não fazer nada. Só deitar e ficar caladinha também e só pensando. Todo mundo, é claro, cada um tem a sua forma, né? Isso é muito do fleumático. Mas eu tenho essa necessidade de não fazer nada.
Outros têm os seus hobbies, né? Os futebol, ir ao futebol, futevôlei, academia, sei lá, cada um tem uma coisa, né? É importante que cada um tenha um hobby. Lá em Eclesiastes 3, a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Não é só de estudar, não é só de trabalhar, não é só de lazer, não é só de ficar em casa, não é só de fazer as coisas que a gente quer. A gente precisa de um equilíbrio. E nós precisamos entender isso, amém? Aleluia. E por último não, um pouquinho antes. Já vai o último. Ok, eu tenho essa rede de apoio. Eu tenho marido, esposa, né? Filhos, irmãos, pastores, que me dá todo o suporte. Mas ainda assim, né? Com tudo isso, com esse suporte, não está melhorando, Nayara. Eu não estou bem, né? Nós precisamos vencer os preconceitos, amados. A igreja precisa vencer os preconceitos de pedir ajuda profissional. O que é ajuda profissional? Não estou bem, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não durmo, não como, né? Ou percebo que a pessoa está em depressão profunda, a pessoa não tem brilho mais no olho, no olhar, não tem perspectiva de vida. E aí eu vou ficar só colocando na mãozinha, colocar a mão no ombro dele e falar assim, vou orar por você. Sim, oração é obrigação nossa, amados. Mas essa pessoa precisa de ajuda. E nós precisamos vencer esses preconceitos. Olha só, amado, eu vou te indicar para um profissional. Você precisa de um psicólogo. Ou você precisa de um psiquiatra. Não, psiquiatra eu não vou, não sou doido. E quem é que diz que psiquiatra e psicólogo é só para quem é doido? É para nós mesmos. É para não ficar. É também para doido, é para todo mundo. É para todo mundo. E de tudo, olha, não estou conseguindo elaborar algumas coisas. Não consigo dormir. A pessoa precisa de medicação. E aí nós mesmos, dentro da igreja, falamos assim, se fosse você não tomava esse remédio. Não, o médico passou. Que dificuldade é essa em tomar uma medicação que vai ser melhor para você? Que vai nos tratar? Eu conheço pessoas que trabalham na área da saúde, que falam, eu já entendi, eu preciso de uma medicação para ansiedade. E tá tudo bem. Mas não, nós queremos, né? Nós temos uma tendência a não aceitar. Não vou fazer isso. Não quero tomar o remédio. Né? Eu recuso. A que custo? Porque são as suas relações que vão perceber isso. Que vai impactar nas suas relações, no seu trabalho, em tudo que você fizer. Tudo que nós fizermos, na verdade. Né? Então, quando se precisar, né, de medicação, não vamos, né, rejeitar isso. É ruim tomar medicação, né? Remédio. Não é bom, não. É bom mesmo tomar só água, suco, comida gostosa, né? Isso mas às vezes precisa. Se for para nos ajudar, a gente tem que relevar, a gente tem que repensar. Amém? Aleluia. Amados, a gente vai fazer tipo uma dinâmicazinha. Lembra que eu falei do quadro em branco? Então, alguém, por favor. Trouxe. Então tá. Aí a Sarinha vai passar uma folha para cada um. Para quê, amados? Eu sei que muitos fizeram já. Lembra do projeto de vida? É como se fosse um projeto de vida. Não precisa de fazer um textão, uma carta, né? Não é esse o objetivo. Eu só quero que você escreva. De um lado, você vai escrever, vai tentar identificar os seus pensamentos disfuncionais. Você vai colocar as coisas difíceis que você tem tido.
Eu estou falando vocês porque eu já fiz a minha, tá? Que eu também tenho. Então, você vai colocar as coisas que não são legais. E no outro verso, você vai colocar o tipo de pessoa que você quer ser nesse ano. Tipo de pessoa em termos emocionais e psicológicos. Ai, eu quero melhorar isso no meu temperamento. Eu quero tentar esperar um pouco, elaborar melhor antes de responder. Porque isso, você não vai passar isso para ninguém. Não vai ter que deixar aqui, não vai ter que trocar com o colega. Você vai levar para casa, vai rasgar. O importante, né, o exercício agora é você se perceber. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, pode ir fazendo isso. Sara, tem aqui, ó. Vai lá.